Lucas, capítulo de número 13, versículo 10 ao 17. A mulher encurvada. E veio ali uma mulher possessa de um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos, andava encurvada, sem de modo algum poder endireitar-se. Vendo-a Jesus, chamou-a e disse-lhe: Mulher, estás livre da tua enfermidade. E impondo-lhe as mãos, ela imediatamente se endireitou e dava glórias a Deus. Aleluia, louvado seja Deus. Jesus estava passando com seus discípulos por sua cidade na Pérea, no caminho entre a Galiléia e a Judéia, e esta mulher não foi a única que chegou na sinagoga para adorar. Jesus Cristo estava presente naquele dia de sábado para orar e ensinar. E Jesus estava mais uma vez ministrando na sinagoga. E entre a multidão estava uma mulher possessa de um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos. Ela andava encurvada, sem de modo algum poder endireitar-se. Louvado seja Deus. Quem sabe a figura desta mulher encurvada é você hoje. Às vezes só olha para baixo. O homem mais pobre do mundo não é aquele que não tem dinheiro, mas sim aquele que não tem sonhos. A mulher encurvada, mesmo com sua deficiência, não deixou de ir todos os dias ao templo para adorar ao Senhor, sonhando em um dia ser curada. E você, meu amigo, minha amiga, que andas perfeitamente, que não tem nenhum defeito físico, goza de perfeita saúde, porque andas encurvado, louvado seja Deus. Essa mulher estava pela tradição judaica na mesma classe de um leproso, um cego, um paralítico, um surdo-mudo, uma mulher com fluxo de sangue, pois a tradição julgava essas pessoas impuras que tinham cometido pecados graves para estar nessa condição e, portanto, era necessário mantê-los à margem da sociedade. Entre os evangelhos, o livro de Lucas é o único que possui a narrativa que menciona a história desta mulher. Por ser crente, Lucas afirma que, como médico, seria muito simples diagnosticar uma causa natural, uma deficiência física, para que essa mulher se encontrasse nessa condição. Mas o contrário do que se poderia pensar, Lucas dá uma explicação espiritual e consegue detectar que aquela enfermidade era provocada por uma ação demoníaca, porque era o próprio Espírito de Deus quem o revelara. Aleluia! Ele mostra em detalhes o tempo. Havia 18 anos em que a mulher estava doente, escravizada, oprimida por Satanás, com um espírito de enfermidade. Louvado seja Deus! Sua enfermidade era espiritual e refletia no físico. Hoje temos obras científicas comprovadas de que as doenças do espírito provocam descargas muito fortes na estrutura física do homem, provocando todo tipo de enfermidade. Trata-se de uma deformação de sua coluna, fazendo com que ela andasse totalmente encurvada. O problema, sem dúvida, se refletia no emocional daquela mulher. O problema também atingia a vida social daquela mulher. O problema era em maior expressão de ordem espiritual e assolava aquela mulher. Eu aprendo que o maior problema do homem é espiritual, porque se não estivermos bem espiritualmente, tudo vai mal. Aleluia! A história dessa mulher nos transporta para o universo de muitas pessoas hoje em dia, que, como ela, estão vivendo situações terríveis em suas vidas, sofrendo com enfermidades no seu corpo. Enfermidades essas que trazem consigo muitas outras enfermidades que acabam tornando doente a sua alma. Quem sabe na vida daquela mulher, a falta de perdão, ressentimentos, raízes profundas de amargura foram brechas para o inimigo trabalhar e lançar a enfermidade. Não sabemos, pois a palavra não nos afirma, mas podemos conjecturar. Ela vivia numa posição humilhante perante todos. Tinha grande dificuldade em olhar para frente e para cima. Com facilidade olhava para baixo. O céu estava longe da sua visão. Quantas pessoas têm passado por essa situação, escravizadas por Satanás, corcundas, encurvadas por causa dos vícios e pecados, somente olhando para baixo, para as dificuldades, desanimadas, tristes, sem ver o céu, os planos de Deus para suas vidas. Nunca saem do lugar que limita sua visão. Ei, eu quero te dizer, Deus te convida hoje a viver as promessas, o melhor para a sua vida. Muitas pessoas encontram-se enfermas no seu corpo, exclusivamente por uma ação demoníaca que se aproveitou
de algumas situações emocionais na vida dessas pessoas que as tornaram vulneráveis. Por exemplo, é comprovado pela medicina que doenças cardíacas, câncer, depressão são provocadas por situações de estresses intensos, decepções, mágoas, frustrações. Satanás é astuto, se aproveita dessas situações que podem ser brechas para que ele atue lançando o mal contra nós. Nesse texto está claro o que o diabo faz com as pessoas. Ele gosta de ver as pessoas com medo, prostradas e caídas. O diabo quer ver as pessoas rastejando. Ele joga as pessoas para baixo para que elas não vejam o mover de Deus. O homem que anda de cabeça abaixo não tem perspectiva de vitórias. O ser humano é um milagre. Ele é a imagem e semelhança de Deus. Essa mulher estava encurvada, envergonhada por 18 anos, olhando para o chão. Imagina essa mulher por 18 anos, passando por humilhações. Imagina ela indo comprar, quantas dificuldades para se mover. E os apelidos? As pessoas não têm respeito. Lá vem a mulher torta. Imagina os filhos dela na escola e os colegas zombando deles. O verso 12 nos diz que Jesus viu aquela mulher. As mulheres nas sinagogas ocupavam os últimos lugares. Elas não adoravam junto com os homens. Havia uma cortina que separava, mas Jesus a viu. O mestre a contemplou nos últimos bancos, na ala das mulheres. Sentiu compaixão pela dor daquela mulher, parou tudo e chamou-a para a frente dos homens. Quebrando totalmente o protocolo da tradição, diante de todos se libertou-a de todo o tormento. O povo pensava que o dia de sábado era proibido trabalhar e até mesmo ajudar o próximo. Pensavam que Jesus curava as pessoas como se fosse uma profissão. A sinagoga era uma casa de estudo da palavra de Deus. Ainda que com dúvidas, imagina aquela mulher atravessando aquele salão. Ela chega até a presença do mestre e então ele põe as mãos sobre ela e a toca. O toque de Jesus veio seguido de uma palavra profética. Mulher, está livre da tua enfermidade. Louvado seja Deus. Em seguida, o chefe da sinagoga e os religiosos ficaram indignados, se levantaram contra a vitória daquela mulher, pois não aceitaram a cura no dia de sábado, usando como justificativa guardar a lei do sábado. Religiosidade, quando na verdade ele estava morrendo de inveja de Jesus, porque ele nunca foi capaz de trazer uma palavra de vida, de transformação e de cura para aquela mulher. Nunca havia feito nada por ela em todo o decorrer dos anos, mas quando alguém fez, levantou-se contra. O chefe da sinagoga achava que para a mulher ser curada, teria que ir à sinagoga durante um dos 6 dias da semana. Certamente essa mulher frequentava há muito tempo a sinagoga e jamais recebeu o que tanto esperava. No versículo 15, Jesus revela que para os religiosos, a vida daquela mulher valia menos que um boi, valia menos que um jumento. Às vezes, para algumas pessoas ao seu redor, a sua vida pode não valer tanto ou quase nada, mas para Jesus a sua vida tem o valor de um filho, de uma filha, porque quando ele olha para você, enxerga o seu sangue derramado sobre você, te purificando de todo mal. Aleluia. A Bíblia diz no verso 12, vendo-a, ele a chamou de mulher. As pessoas a via como uma aberração, um objeto de zombaria e até mesmo de pena e dor. No entanto, Jesus a viu como uma mulher. Importante notar aqui que aquele dia era o sexto, para nós sábado, para os judeus sabate, que significa descanso. Este era um dia profético na vida daquela mulher, o dia de descanso de sua encurvadura. Após 18 anos, Jesus não curou somente o corpo, a coluna daquela mulher, ele curou também a sua alma das feridas e das curvaduras da vida. Ele curou a sua vida espiritual, pois agora ela voltava a acreditar que havia um Deus na sua vida. Ele curou a sua vida sentimental, porque agora ela podia se relacionar com sua família e com a sociedade sem traumas. Se você está sofrendo, seja emocionalmente, espiritualmente ou fisicamente, Ele tem poder para te curar. Quando este milagre aconteceu na sinagoga, as pessoas começaram a alegrar-se. Aquela mulher deu glórias a Deus na hora e o povo também. Aleluia. Uma pergunta: como podemos endireitar as nossas vidas? Muitos dizem um ditado popular: pau que nasce torto nunca se endireita, mas Jesus é o carpinteiro que consegue endireitar qualquer pessoa. O jugo, o fardo de Jesus é leve e suave. Mateus capítulo 11, versículo 28 ao 30. Jesus impôs as mãos sobre aquela mulher, não para pôr um peso,
mas para tirar a culpa do pecado que estava sobre ela. Salmo 68, verso 19 ao 20. Ele põe a mão sobre aquela mulher como o olheiro faz com um vaso deformado. Ele tem poder para curar e libertar todos os oprimidos. Aleluia! Louvado seja Deus! A Bíblia nos conta também que essa enfermidade era causada por um espírito maligno, espírito de enfermidade, e que de modo algum podia se endireitar-se. Ou seja, não havia remédio, cirurgia que desse jeito, porque muito provavelmente essa enfermidade foi gerada na sua alma. Talvez por traumas, mágoas, decepções, frustrações, algo semelhante. Ela não poderia ser curada por sua própria força. Felizmente, muitos têm se encontrado num estado espiritual totalmente incapazes de ver além do tormento que estão passando em suas vidas. Só Jesus pode endireitar tua vida e te livrar dos teus pecados. Estás livre do teu pecado. O que ela e ninguém nunca poderia ter feito, Jesus fez com apenas uma palavra. Louvado seja Deus! Eu não sei o que tem te prendido. Eu não sei com que tipo de passado você está lutando. Jesus não te salvou para deixá-lo em cativeiro. Ele te salvou para te fazer livre. João capítulo 8, versículo 36. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Já não era mais forçada a se mover de um lugar para o outro. Ela nunca foi capaz de olhar para cima, ver as estrelas, olhar para o céu. O que Jesus fez por ela, Ele tem o poder de fazer na sua vida. Ele pode quebrar as algemas que te prendem, libertá-lo. Ele quer curar a sua vida, as suas cicatrizes emocionais. Estar na igreja ou ser filho de uma promessa, Abraão, não impede de termos problemas. No verso 16, Jesus mais à frente a chama de filha de Abraão, ou seja, uma israelita. Com isso, Jesus estava afirmando que esta mulher era alguém que Deus tinha promessas para ela. Em ti, Abraão, serão benditos todas as famílias da terra. Louvado seja Deus! Aquela mulher frequentava aos sábados a sinagoga. Ela estava dentro do povo escolhido. Era conhecedora das promessas de Deus, da atuação do poder libertador do Senhor. Ela tinha tudo para andar de cabeça erguida, mas andou 18 anos encurvada. Mesmo as pessoas sendo crentes, salvas, podem ser atacadas pelo diabo. Ela não estava possuída por demônios, ela estava oprimida por demônios. O ponto aqui é que os crentes podem estar sob o ataque do inimigo. Ele vai procurar maneiras de prender as nossas vidas e impedir-nos de ser tudo aquilo que Deus quer que sejamos. O que tem te prendido? Pecados, amargura, tentação, ódio, falta de perdão, culpa, vícios, luxúria, inveja, ganância ou medo. Talvez você em alguma área da sua vida está encurvado. Você não consegue andar corretamente na presença de Deus. Existem pessoas que, mesmo sendo filhos da promessa, se curvam diante das lutas e se adaptaram aos fracassos da vida. Já perderam a fé, vivendo como escravos, carregando um fardo pesado, postos pelo diabo em suas vidas. Eu quero te dizer, o preço já foi pago. Todos os requisitos legais foram preenchidos. Deus já aceitou a proclamação da emancipação feita por Jesus no Calvário, quando disse: está consumado. Em Cristo fomos libertos para sempre. Nós não somos mais escravos de nossos pecados, nosso passado, nossa culpa, qualquer coisa que pode tentar nos acusar. Finalizando essa mensagem, aleluia, essa mulher sofreu, foi humilhada por muitos anos, mas um dia ela foi à igreja e Jesus estava pregando. Ela não viu Jesus porque estava encurvada, mas Jesus a viu, e isso que importa. Ele chamou a mulher e aconteceu algo diferente naquele culto. Aparentemente, ir até Jesus seria uma vergonha. Ela seria exposta, mas ela obedeceu e foi até o Mestre. O mesmo Jesus te chama hoje. Depende de você atender o chamado do Mestre. Todas as atenções foram voltadas para ela. Aquela mulher agora tinha dois caminhos: a cura ou a vergonha. Quando Jesus chama, não é para avergonhar ninguém, mas para libertar da vergonha. Jesus tocou na cabeça dela e disse: mulher, esse foi o último dia da sua vergonha. Louvado seja Deus. Aquele dia poderia ter sido apenas mais um culto na vida daquela mulher, mas ela ouviu o que Jesus disse e obedeceu. A obediência gera cura. Jesus estava pregando, mas parou, porque a cura daquela mulher era importante para ele. Você é muito importante para Deus. Não tenha medo de se expor. Venha até Jesus, porque Ele te chama hoje. Aleluia.
Para sua alegria e felicidade, essa mulher um dia encontrou-se com Jesus, que a curou e restituiu a sua saúde, a autoestima, a dignidade de que tanto necessitava. Sua dor tinha sido substituída com o seu louvor, sua vergonha foi substituída com o seu grito de glórias a Deus. Aleluia! Que lição maravilhosa essa mulher nos deu, pois 18 anos não são 18 dias, mas essa mulher resistiu firme. E quando chegou a hora dela, ninguém pôde lhe impedir de receber a sua bênção. A vida dessa mulher mudou e que sua vida também pode mudar, porque Jesus Cristo se importa com você e Ele quer te libertar de tudo o que te prende hoje. Jesus endireita os errados, para que assim colaboremos com muitos encurvados ao nosso redor, na família, na vizinhança, no trabalho e até mesmo, quem sabe, na igreja. Que Deus abençoe a sua vida. Um forte abraço, fica com Deus e amém.